Bom dia, tudo bom com você? Que bom mais uma vez poder começar mais uma manhã junto com você. Eu quero em primeiro lugar dizer da minha tristeza de ontem nós não podermos estarmos juntos através desse momento da meditação, da reflexão matinal. Nós tivemos um pequeno probleminha, mas nós agora retomamos e nós vamos continuar estudando a palavra de Deus juntos. Eu gostaria muito que você tivesse a sua Bíblia junto de você todas as manhãs, que você fosse até ela e que através do contato com a palavra de Deus, você e eu fôssemos transformados. Você já percebeu o quanto nós somos transformados à medida que nós andamos, crescemos na fé? E muitas vezes Deus ele faz isso através de uma intervenção. Nos próximos dias nós vamos estudar histórias de pessoas que tiveram a vida transformada pela intervenção divina. Que se não fosse isso, talvez as suas histórias teriam percorrido um rumo completamente diferente, assim como a minha vida e também a sua vida. Mas para iniciar, eu quero falar desse empurrãozinho que Deus nos dá todos os dias para sermos transformados e tornar nossa vida uma vida diferente. Conta a história que um grupo de turistas estavam visitando algumas belezas naturais. Então, eles resolveram entrar numa espécie de um cercado, num bote, como esse da foto que você está vendo aí. E esses homens e mulheres entraram ali e foram para um lago onde havia muitos crocodilos, terríveis crocodilos. Crocodilos que poderiam devorar tranquilamente qualquer um deles. No meio da viagem, o dono do parque, o dono daqueles crocodilos e tudo mais, ele fez uma proposta. Eu dou 10 milhões de dólares para aquele que pular na água agora e conseguir chegar na margem do lago. E houve um silêncio. Você teria coragem de fazer isso? Por 10 milhões de dólares, você correria tal risco de vida? No meio daquele silêncio todo, um homem caiu dentro da água e em disparada saiu nadando, chegando à margem e são e salvo recebeu os 10 milhões de dólares. Quando eles chegaram no quarto de hotel, onde eles estavam, ele e a esposa tiveram uma breve conversa. E conversando com ela, ele mencionou o seguinte: olha, não foi um ato de coragem. Alguém me empurrou para dentro da água e eu não tive alternativa, eu tive que sair nadando. E se eu não fizesse isso, qualquer um daqueles crocodilos teriam me devorado. E a mulher olhou segura daquilo que ela tinha feito e ela disse assim: olha, eu sei que alguém te empurrou e esse alguém fui eu. Sabe por quê? Atrás de um homem, de um grande homem, sempre existe uma mulher que dá um empurrãozinho para que ele se torne cada vez mais grande e corajoso. Que história! Ela seria uma piada, um conto, se não tivesse um fundo de verdade. Na nossa vida espiritual, muitas vezes nós precisamos de um empurrãozinho. Se não tivermos na nossa vida um empurrãozinho de Deus, seguramente nós vamos marchar talvez para falência espiritual. O que aconteceu na história bíblica é que muitas vezes pessoas que hoje, conhecendo a sua história, trilharam um caminho fantástico, só que precisaram de um empurrãozinho de Deus. Eu quero começar esse momento com vocês lendo um texto da Bíblia, pensando em tudo isso, nesses empurrãozinhos que Deus nos dá. E lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11 e 12, Paulo faz um convite para que Timóteo ele continue, persevere na fé. Mas ele diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate um bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que foste a boa confissão perante minhas testemunhas. O interessante é que cada uma dessas características aqui, que Paulo pede que Timóteo continue firme na fé, na constância, no amor, não são dons que nascem naturalmente do coração do homem. Tudo isso acontece pela presença de Deus na nossa vida. O que ele pede para, talvez, assim, entre as linhas da Bíblia, que ele pede ao Timóteo
que ele permaneça firme nos caminhos de Deus. Para que esse mesmo Deus, que fez com que a fé, o amor, a mansidão, a constância continuassem brotando ou continuassem ou sendo para ele uma realidade, é a ligação com o Espírito Santo. Quanto mais ligados ao Espírito Santo de Deus, mais esses frutos aparecerão. Nós vamos começar uma pequena jornada para chegar ao fim dela com a certeza de uma coisa, que Deus tem transformado você e que Deus tem agido na sua vida, promovendo alguns empurrõezinhos para que você e eu sejamos cada vez mais transformados pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus te dê um dia feliz, na certeza de que Ele vai continuar empurrando você para uma grandiosa obra que Ele quer fazer na sua vida.